O conceito de hoje, então, é um quadro calendário de Natal, usando as técnicas do scrapbooking com tecido. E olha que a gente até usou o cartão mousse aqui, então dá para misturar tudo, é uma maravilha. Lindo, 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 lindo. Para fazer esse quadro de Natal aqui, que é o menorzinho, ó, esse verdinho que está em pé, esse mesmo, ó, que está Feliz Natal, é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Aprendendo a fazer isso, dá para fazer todos os maiores e vocês escolhem as medidas certas. A gente vai precisar de um quadro de MDF que já vem todo desta forma, prontinho. Você não precisa cortar, não precisa lixar, não precisa fazer nada. O papel, deixa eu colocar esse aqui pro lado. Fica mais fácil, por aqui no chão, tá? Tá. O papel para scrapbooking, ele já vem assim, ó, em forma de calendário para você cortar. Mas você já compra pronto? Já compra prontinho. Uhum. E aí atrás, sobrou alguma parte, quer fazer um tapete de scrap, alguma coisa, dá para usar a parte de trás. Então você não joga nada fora. Legal. Campeão. Tá? Na sequência, o tecido de poá vermelho. Uma placa pluma, que é aquela do cartão mousse, a gente acha também com isopor, sem os furinhos, você acha com um monte de nome. Essa medida tem 20,5 por 30,5. Base de corte, régua de metal e estilete são os acessórios que a gente usa pro papel. Uma tesoura de precisão pro papel, importantíssima pro trabalho de hoje. Assim como a nossa cola para decupagem, tecido da Mural Color, que é que vai colar o tecido na placa pluma. Cola para scrapbooking. Tem cola para scrapbooking da Mural também, você sabia? Olha que show. É acid free, livre de ácido. Não deixa a sua foto amarelar. Selante universal primer. Pátina cera ouro. Tinta acrílica verde musgo e champanhe. Todos esses utensílios são da Mural Color. Nosso fluidificador e o verniz fosco. E a espátula de teflon que não falta em nenhuma decupagem. E é incrível como tudo que a gente faz de artesanato hoje sempre entra uma decupagem especial, não é mesmo? Estêncil, árvores e flocos de neve, a lixa dupla, pincel macio 24, cerdas 24 e pincel cerdas para o estêncil, que é esse batedorzinho aqui, ó, que eu levantei, ele é redondinho, todo de cerdas, ele serve para a gente usar a pátina cera no estêncil, ok? Rolinho de espuma, aí nós temos a cola quente, apliques de madeira, eles vêm todos recortados a laser, olha que lindo, Olga. Tava vendo aqui. Tem o Feliz Natal e tem o arabesco. Tem diversos modelos aí para vocês brincarem. E os strass, pequenos, médios e grandes, que não pode faltar um brilho básico, assim como as fitas de cetim que a gente separou aqui para vocês, tá? Para começar o nosso passo, a gente protege a madeira. Seja ela o aplique, seja ela o quadrinho. Então a gente usa o selante universal primer. Na aula passada eu expliquei como usar, então eu vou pular essa parte. Tá. Para dar uma adiantadinha, ok? Ok. Selante protegido a peça. Hora de colorir. Eu usei 2 tons para colorir o nosso artesanato de hoje. 2 tons neutros, que não vão brigar com a nossa decoração. O primeiro é a tinta acrílica verde musgo. Eu escolhi pintar a moldura externa do nosso quadrinho todo desmontável, ó. Ai, que legal. Para facilitar. Então eu pintei toda a moldura externa com um pincel macio. Coloquei um pouquinho de fluidificador na tinta para ela ficar um pouco mais macia. E aqui nessa moldura interna, eu usei a tinta acrílica champanhe da Mural Color. Isso aqui é o grau de opacidade. Essa aqui é totalmente fechada, ela não é transparente por natureza do seu pigmento. Ó, 2 demãos basta, não precisa mais que isso, tá? 40 minutos para secar. Ela vai ficar assim, ó, desse jeito. Aí a gente vai brincar com a pátina cera e o stencil. Olha que bacana. O stencil, ele tem sido muito usado por pessoas que têm um pouco de dificuldade de pintar, daquela coisa mais firme, e querem um efeito mais artesanal nas suas peças. Aqui, eu escolhi trabalhar só os floquinhos de neve, ó. Mas eu posso brincar depois com os demais em outros projetos, tá? Quando bem limpo, bem lavado, um stencil ele tem uma vida útil aí dos seus 1 ano, 2 anos, 3, enfim. Depende da forma que você guarda o seu produto. Como o meu espaço utilizado é muito curto, eu não usei aquela cola de contato. Não é necessário. Não, você segura mesmo. No meu dedinho com a mão, mesmo né? segura, tá? Pátina cera ouro, essa é a pasta concentrada ouro, é ouro mesmo. Não é ouro 18 quilates não, porque
não precisa de tudo isso e o preço nem é compatível ao ouro, é bem em conta, tenha certeza. Mas ela tem uma pigmentação invejável, que realmente parece ouro, tá? Vou colocar ela aqui ao lado e vou pegar um pincel de cerdas batedor, molhar um pouquinho, vou mostrar pra vocês, ó, é um quase nada, certo? Ó. E a gente vem e começa a segurar. E do meio pra fora, a gente vai usando a artimanha da pigmentação da cera e trazendo o efeito para as pontas delicadamente. Usar o stencil, às vezes, é um artifício que a gente vai descobrir depois de algumas usadas. E você controla o grau de tinta que coloca, o grau de cera. E só com o sombreado dele você tem o efeito desejado. Sensacional. E depois para limpar é só água. Esse aqui é o diluente líquido da própria Mural Color, tá? Fizemos isso, eu vou pedir para que vocês façam, se gostarem deste efeito, sobre toda a moldura. Então, esse pincel vai para o diluente líquido e a cera, não esquece, tem que fechar, senão ela seca, tá? Agora, se ela secar, você pode acrescentar um pouquinho de diluente líquido que ela volta ao seu legal, estado não normal. perde. Mas não é legal, né? Não, lógico, é só cuidar. Não... Agora, Olga, o que eu fiz? Eu também pintei os meus detalhes, ó, Em verde. em verdinho, tá? E isso aqui é fantástico, porque eu posso, com um único dedo, molhar o meu indicador na cera, tirar o excesso do meu dedo maior e simplesmente, ó, pincelar com o meu dedo o detalhe do arabesco eleito Que lindo que fica. ou do escrito. E fácil de fazer. Olha que show! Que toque dourado suave, bem sutil, né? Sutil, tranquilo para trabalhar. Você vai usando até o do dedo maior para não perder Claro. o produto. E você viu o quanto de produto eu usei? Nada. Nada. Imagine quantos destes você não faz e quanto de produto ainda não sobra para você investir em outro projeto. Então essa é a grande sacada, você tem que estar sempre atento a isso. Material que te dê rentabilidade, tá? Que você Partindo do pega melhor. princípio que a gente já usou tinta para tudo, olha que lindo que fica. Fica. Aí a gente vai começar a decorar o nosso calendário, tá? Eu vou colocar esse aqui ao lado. E vou separar a placa pluma. Na placa pluma, ó, eu vou aplicar a tinta para a cola para tecido para decupagem. Por quê? Porque eu vou usar um tecido aqui em cima. Então, pincel macio, tira a goma do pincel, cola para tecido decupagem Mural Color e eu vou aplicar sobre a placa pluma. Não pode deixar faltar cola e não pode ter excesso de cola, tá? Senão ela vai ficar bolha, não vai ficar um negócio legal. Então a gente vai puxando na vertical e na horizontal e sempre finaliza com uma pincelada igual. Aí a gente aplica a cola. Pode ser com rolinho de espuma também, para quem gosta, para quem prefere. Eu trago o pincel, que é o mais difícil. Aí vocês aprendem a sacada do pincel. A cola é a base de água. Depois de meu pincel todo aplicadinho, ela vai para o meu tanquinho com água. E aí eu venho com o tecido cortado alguns centímetros maior e vou colocar sobre a placa. Olha que legal. Estica, vem com a espátula, dá uma reforçada na colagem. Você tem duas opções, ou você faz o acabamento por trás, ou você recorta a lateral. Eu prefiro que faça o acabamento por trás. Espera secar, vira e cola as pontinhas. Certo. Tá bom? Aí eu tenho ela assim, ó. Olha aqui, ó. Daqui, eu vou ligar meu turbo. O avesso. Olha o avesso dele. Não vai aparecer, tá? Mas é sempre legal fazer essa voltinha. E vou começar a recortar meu calendário de Natal. Mas espera aí, se eu pensar, ele vai ficar muito grande para esse espaço que eu tenho. Esse recorte certinho do papel seria para o nosso calendário maior de cartão mousse. Só que aqui esse papel ele me dá um artifício de poder cortar onde eu quiser. Então aqui, ó, se eu preciso cortar o número 12, essa tesoura é uma tesoura especial para papel.
E quando eu corto um papel, eu nunca giro a tesoura, e sempre o papel. Então, se eu fosse fazer um calendário maior, eu entraria na moldura verde. Mas eu preciso reduzir o meu espaço. Então, eu entro na moldura interna. Quando a gente vai às lojas de arte, quando a gente vai montar um projeto, a gente tem que estar atento a tudo. Às vezes, um papel, um detalhe, um guardanapo que a gente acha que não serve, um pedacinho dele é o suficiente para compor o que a gente precisa. É olhar com o lado direito do cérebro. E a gente aprende isso montando projetos, desenvolvendo. Não há faculdade que nos ensine isso, e sim prática e força de vontade. Depois que a gente recortou o calendário inteiro, antes de colar, a gente vai montar o calendário na nossa base. Então o 25 é sempre o último. E começa a montagem dele, tá? Ó, o 2 para cá, o 5 para cá, o 20. Eu trouxe um adiantadinho para mostrar para vocês, onde eu já montei e já colei com cola para scrapbooking todos os meus números na minha plaquinha de pluma, no meu calendário. E o 25, eu dei um upgrade nele, um 3D, usando um pedacinho desse cartão mousse na parte de trás um pouco menor. Ah, você aumentou ele. Porque ele é o cara, né? É o dia do Natal, então ele precisa de um up. Olha que bacana, ó. Olha que joia. Então ele dá um efeito 3D. E eu vou colar esse daqui com a nossa famosa colinha quente, tá? Ó, venho aqui, vou levantar para vocês e colo aqui embaixo. Aí, Olga, é brincar de decorar. Eu prefiro colocar um strass maior, um strass menor. Eu não gosto de strass, eu paro por aqui. Sei. Para fazer o já aplique... tá pronto também, né? Tá se pronto. você quiser. Se não quiser, só uma fitinha. O que eu fiz? Eu fiz um fuxiquinho de tecido vermelho, ó. Eu vou colocar aqui em cima para que vocês vejam. Um alfinete de cabeça ou vermelha ou pérola. E um famoso lacinho de fita de cetim. Aí eu vou colocar o lacinho aqui, em cima do fuxico. E o meu alfinete, que vai segurar as duas partes. E vai servir para eu marcar a data do meu calendário. Como eu usei o famoso cartão mousse, que ele é uma espuminha, ele se fixa. Aí é só ir mudando as datas certinhas, tá? Olha que joia. Legal, né? E para dar um acabamento, aí você pode brincar, pode colocar uma fita de cetim em volta, ó, com cola quente. Pode colocar laços. Aí você brinca com os strass. É uma parte muito pessoal. Tem gente que não gosta de strass. Eu adoro, amo de paixão. Então, quase todos os meus projetos eu faço. Você pode brincar aqui. E os apliques que você fez, você cola com cola quente também. Sempre na parte superior ou lateral, na parte inferior. Eu acho que o Feliz Natal ele fica mais bonito aqui em cima, ó. Com dourado, ele dá um ar especial. Cola quente para colar os detalhes. E não tem erro, é uma diversão. Agora, quem está se divertindo mesmo é a nossa apresentadora, dá uma olhada. Ai, eu tô colocando em ordem os numerozinhos, é tão bom, né? Ai, que legal fazer isso com filho, com família, não é? É uma delícia. Que e eu delícia. recomendo.